Bom dia, família amada do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. E hoje é um vídeo muito especial, porque nós estamos aqui nesse lugar especial com uma pessoa muito especial, muito preciosa, essa ilustre presença da minha amiga, da minha irmã Laís. Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar falando aqui, família, de algo que me chamou muita atenção em você. Acho que foi a primeira coisa que eu ouvi você falando assim que eu te conheci. Na verdade, acho que eu já te conhecia, mas a primeira vez que eu ouvi você, que eu sentei numa mesa e ouvi uma simples frase, que nunca é uma simples frase, porque o Senhor, Ele sempre pode trabalhar em nós algo que é falado, que, assim, às vezes muito despretensiosamente, né? Mas foi muito marcante. A Laís falou o seguinte, que ela tinha uma certa dificuldade de manter os relacionamentos. Por exemplo, ela poderia conhecer uma pessoa, ela poderia me conhecer, te conhecer, e isso para ela não seria uma dificuldade. Ela faria com facilidade, mas talvez fosse uma dificuldade para ela, lá no passado, manter esse relacionamento, fluir, fazer esse relacionamento crescer, se desenvolver. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o relacionamento mais importante que a gente tem que desenvolver e fluir nele é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com o nosso Pai do Céu. Como é que você faz para que o relacionamento com Deus, com o nosso Pai, seja desenvolvido, cresça e flua continuamente, constantemente? Então, eu sempre tive um pouco de inconstância, né? Desde de nova, de criança, ali na minha adolescência, eu tive esse contato com Deus, né? Com a igreja, com o evangelho, porém eu nunca fui uma pessoa constante. E eu acho que Deus marcou um determinado tempo, né? Que foi a partir de 2022, Ele me deu uma chacoalhada e me levou para um lugar de relacionamento. Foi quando houve essa divisão, sabe? De inconstância para uma pessoa constante, porque eu passei a me relacionar, sabe? Sair desse lugar de achar que o relacionamento com Cristo era só um cumprimento de dever. Eu tinha que marcar um horário, porque sempre foi assim. Eu marcava um horário e naquele horário ali eu ia, lia a Bíblia, orava. E comecei a viver... Essa palavra é muito boa que você falou de... Qual é a palavra que você falou agora? Obrigação. Obrigação. Sair desse lugar de obrigação, né? E aí eu passei a viver como um relacionamento, a ter Cristo como uma pessoa que eu precisava me relacionar, que eu tinha que conhecer mais, sabe? E mudou. Simplesmente mudou, não era mais uma obrigação, era um lugar de me relacionar, de me interessar, e isso... De conhecer, né? E um lugar de prazer também. Isso. Eu acredito que essa é a coisa mais preciosa que a gente tem, porque o relacionamento com Deus, como você falou, não é para ser uma coisa obrigacional, um lugar... Porque a obrigação leva a gente para um lugar de... peso, né? Peso, tensão, é chato, né? E isso é algo que eu me lembro todo dia. Ele é o meu primeiro relacionamento todo dia e eu me lembro sempre, peço, né, pra ele, pra gente criar esse ambiente, viver esse tempo juntos de uma forma leve, de uma forma agradável e surpreendente, pra que ele revele mais dele. Sim. Né? Eu acho que essa foi a virada de chave mesmo, porque desde então eu levava como se fosse uma obrigação, um dever que eu tinha que ir lá e muitas vezes eu não queria. Hoje já é um estilo de vida onde eu não preciso marcar um horário para falar com meu pai, para estar com meu pai. Pelo contrário, a todo momento, no meu dia, nos meus afazeres, eu faço uma oração, escuto meu pai. Se eu lembro de uma palavra, eu abro a Bíblia e eu leio naquele momento. Eu não preciso só de um horário, sabe? É importante sim, não vou... falar que não é importante a gente ter um horário de estudo, mas não é sobre só estudar, é sobre se relacionar a qualquer momento do seu dia, qualquer momento do meu dia. Imagina se você fosse marcar um horário todo dia para você se relacionar com o seu marido. É isso. Tipo assim, olha, a gente vai marcar 9 horas da manhã, entendeu? O horário que a gente vai sentar e a gente vai se relacionar. Eu vou conhecer você, eu vou te fazer um questionário, vou te fazer várias perguntas. Lembrando, até engraçado. Não é? É muito doido, então. É isso, né? A gente
entender que o relacionamento com Deus é um casamento. É isso. É um casamento espiritual, e esse casamento espiritual, então, ele não tem limites. Ele está presente em todo o tempo, então seja lá onde a gente estiver, o que estiver fazendo, fase que a gente estiver passando, qual, como é que fala, estação, seja chuva, seja sol, seja vento, seja tempestade, seja lá o que for, ele está presente. E ele está ali pronto, disponível para que a gente olhe para ele, desfrute a presença dele, olhe para a visão dele, olhe para aquilo que, como ele enxerga as coisas, o que ele tem para dizer sobre isso, como ele pode guiar isso, porque a visão dele é sempre infinitamente melhor. Sim. Né? Então eu acredito muito que isso da gente ter Deus em todo o tempo presente e entender ele como um relacionamento nos faz nos manter constantes e não mais inconstantes. E se é tão agradável, por que não ser constante? Isso. Não é verdade? Se tornar algo mais leve. E a verdade é que eu me identifico muito com isso que você falou, né, de inconstância. Eu só aprendi a ser constante no meu relacionamento com Deus. A partir do meu relacionamento com Deus, que eu fui capacitada a ser uma pessoa constante em todas as outras áreas da minha vida. É isso. Antes eu não era. Me identifico muito com isso também, porque me ensina, de certa forma, ensina você a ter disciplina, né? A não abandonar as coisas, porque eu também ficava nessa de, eu vou começar a fazer um curso, aí paro na metade do caminho, aí vou começar a fazer alguma coisa, e confesso que algumas vezes, assim, um exemplo, academia, é um pouco mais de luta, mas eu tô ali, eu tô indo porque eu sei que é algo que eu... E ele capacita também, isso. Em tudo. É isso, ele capacita em todas as coisas. Em todas as áreas da nossa vida. Eu já tive também essa experiência com a academia em alguns tempos, de tipo assim, mas a gente vai dando desculpa, né? A nossa cabeça vai criando um monte de justificativa. Não, mas já fui ontem. Mas não preciso de novo. Mas hoje eu tô com cólica. Mas não sei lá, infinitas justificativas. E ele vem e traz a palavra e fala: em mim, você pode todas as coisas em mim. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E ele vai trazendo as palavras, e essas palavras, elas vão gerando vida e vão me impulsionando e vão me levando a fazer, independente se estou com vontade ou não, se as minhas emoções, os meus sentimentos, eles estão em conformidade com ir ou não, sabe? Isso. Então é isso, a gente caminhar sobre a palavra nos leva para um lugar onde a gente é capacitado a viver com continuidade, com constância, com avanço, com rompimento dos nossos próprios limites. É isso, é a questão de submeter, né, as nossas emoções. E o corpo também. Submeter os nossos limites mesmo. É uma ordenança, né? Não é você que manda em mim, eu que mando em você, sabe? Os nossos limites. O meu pai disse que eu posso, então eu posso. A minha mente não pode me controlar, sabe? Porque a mente mente, né? Todo tempo. A mente, ela vai sempre ter uma zoninha de conforto, ela sempre vai falar, você pode ir até aqui, daqui pra lá, você nunca foi, a gente não conhece, pode ser muito perigoso, entendeu? Vai não, fica aqui. E é muito doido, porque às vezes ela vai contra o nosso próprio bem, o nosso próprio crescimento, a nossa prosperidade, isso é muito doido. Isso. E o nosso Pai do Céu, ele gosta de que a gente flua, que a gente avance, que a gente conheça o novo. Ele é Deus de novidade. É isso. Né? Ele quer que a gente cresça. Ele nos fez para isso. E eu acho lindo também, porque eu me identifico com a sua história, que conheço um pouquinho. A Laís pode contar um pouquinho mais aqui para vocês sobre isso. Mas eu acredito que eu só estive pronta para assumir um compromisso firme, né? Aquela questão de aliança mesmo, quando eu comecei a me relacionar com Deus. Eu era incapaz de me relacionar e firmar um compromisso sério antes de conhecer Deus. Por quê? Porque Deus, ele foi revelando para mim a aliança dele eterna, o amor dele eterno, e isso muda tudo totalmente, e nos capacita a conseguir experimentar neste mundo aqui esse tipo de comprometimento, seja lá no seu casamento, seja lá com algum projeto que você entra,
há alguma coisa que o Senhor coloca no seu coração, algum sonho, entende? Sim. Eu lembrei que você me falou que você tinha bloqueios e resistências ao casamento. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, falar um pouco. Foi até mesmo nessa questão de que ele me trouxe para esse lugar, né, de relacionamento. Em 2022 foi quando ele Vamos fez... olhar pra cá? Porque senão fica assim, mas acho que é mais interessante a gente olhar pra eles, né? Sim, Participá-los. E aí entra essa questão de relacionamento, né? Em 2022 foi quando ele fez um reboliço na minha vida e ele foi me levando para lugares que eu nem imaginava. Por exemplo, um casamento. Foi algo totalmente surpreendente que nem eu achava que poderia acontecer, justamente por conta das minhas limitações. E ele foi me levando para esse lugar, né? Onde ele me apresentou para o meu marido e começou a fluir. E literalmente foi o que você falou, Fê. Através do relacionamento dele a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo a ter constância. Porque o casamento, ele é um compromisso sério, né? Muito sério. E é totalmente espiritual, sabe? E eu só fui aprendendo isso caminhando com Cristo e me relacionando com meu marido, passando por fases, né? Assim como o relacionamento com Cristo, a gente vai passando por fases no casamento que a gente literalmente tem que aprender a profetizar, aprender a se relacionar, a ouvir, né, o outro. E sem Cristo, literalmente, tem horas que é impossível você olhar e falar, cara, isso é de mim, isso eu consigo. Tem horas que somente Cristo pode fazer um milagre na nossa vida, pode nos mostrar, nos dar sabedoria de como lidar com algumas situações e é totalmente Ele, sabe? É lindo isso, porque a gente entende que o casamento, ele é um plano que nasceu no coração de Deus. E a gente enxergando esse plano que nasceu no coração dele, a gente muda a perspectiva pela qual o mundo enxerga o casamento. Totalmente. Porque nos moldes de Deus, conforme os princípios e os propósitos de Deus, é a coisa mais linda do planeta. Agora, quando a gente não aprende, a gente não tem essas instruções, essas clarezas, a gente pode viver experiências na nossa vida que no lugar da gente olhar e falar assim, que lindo, que belo, a gente fala, meu Deus, que coisa horrível. Que coisa é o que está acontecendo no nosso mundo atual. Por quê? Porque tudo que é feito com um propósito. Então, eu até estudando no meu seminário teológico, né, escutei a professora falando um exemplo que eu achei maravilhoso. Não sei se você já ouviu esse exemplo. Ela falou que ela ia casar. E quando ela ia casar, ela fez aquela festa de chá de panela, né? E aí os convidados levaram vários presentes pros noivos e tal. E um dos presentes foi, sabe aquele negócio assim de fazer massagem na cabeça? Ah, sei, que parece até uma aranha. Isso, uma coisa estranha. Ela disse que ela nunca tinha visto isso na vida dela. E ela pensou que aquele negócio era pra bater bolo. Ai, meu Deus. E ela disse que guardou... Que literalmente parece um fouet mesmo. Ela guarda, parece o quê? É fouet o nome daquele negócio de bater bolo. Cultura também, entendeu? Não sabia. Aí, ela disse que guardou na gaveta da cozinha. E no dia que ela decidiu fazer bolo, ela falou assim, vou usar, né, o meu batedor de bolo diferente aqui. Aí ela disse que na hora que ela começou a bater, ela começou a pensar assim, meu Deus, que coisa horrível. Quem é que inventa um negócio tão ruim? Por que cria um negócio tão ruim? Tipo, que coisa inútil. É mais fácil bater com garfo, é mais fácil bater com uma batedeira. Que coisa horrível, que péssima ideia. E depois ela disse que estava andando na rua e ela viu um vendedor na rua vendendo aquele negócio e fazendo a demonstração do que era. Aí ela entendeu, ela falou, entendi tudo errado. Por que era tão ruim? E esse é o ponto. Se você não sabe o propósito para o qual as coisas são criadas, é verdade, vai parecer horrível, entendeu? É verdade. Não se encaixa, né? Não, é horrível, é horrível. Então, o nosso Pai, ele tem propósito
para todas as coisas que ele faz. E para a gente viver dentro desse propósito, existem princípios. Existem, é que nem você falou, a gente não é ensinado a fazer nem a seletiva. Ninguém quer dizer, se você cresce distante de Deus, como foi o meu caso, você não aprende. É verdade. Você não aprende que você tem que escolher com afinidade espiritual, emocional e também física, e tem várias coisas que você precisa enxergar, que você precisa olhar e você não olha. Aí o mundo faz o quê? Escolhe conforme só a aparência ou a quimicazinha que você tá sentindo ali temporariamente. Sim, né? É verdade. Você falando sobre isso, Fê, me faz refletir muito também, porque assim como você, eu também não cresci num lar cristão, sabe? E uma das coisas que assim eu aprendi atualmente na minha vida é que se a gente não escolhe por nós. Se a gente não, ou você governa ou você é governado, acabou. É isso, não tem outra escolha. E muitas vezes na minha vida, tudo que me entregava na minha mão, eu abraçava. E assim, depois que eu conheci a paternidade de Cristo de verdade, eu passei a ser ensinada por tudo com ele. Eu acho engraçado falar isso, porque as pessoas falam, mas como assim? Cara, ele me ensinou todas as coisas através da palavra dele, e a palavra dele nos diz que ele colocou um senso, né? Um bom sensor em nós, né? Um Espírito Santo que vai falar assim, por aqui sim, por aqui não. Isso. Sim. Ele colocou dentro de cada um de nós. Então, tem coisas que hoje eu sinto que eu sei, não, isso é espiritual, não, isso é emocional. E, sabe, aprendendo entendi o que você está falando. A separar as coisas que são do espírito e as coisas que são da carne, tipo as coisas que são emocionais e as coisas que são espirituais. Isso, e até mesmo em questão de coisas simples da vida, ele foi despertando, abrindo meus olhos. Não, é dessa forma que, sabe, conseguiu entender? Entendi. E é muito precioso porque também as experiências que a gente vive, as coisas que a gente vê na nossa vida, as coisas que às vezes não são nossas, mas que são dos outros, mas que a gente observa, a gente pega pra gente e vai trazendo pra gente vários bloqueios. Eu acredito que isso é algo que acontece com muitas pessoas. Muito. Então, se você vê que a experiência do teu vizinho ali foi um problema, foi ruim, foi dolorida, você fala assim, já cria um bloqueio. É literalmente isso, né? Cria um bloqueio. Já não quero, já não vou fluir aqui, vou me travar, vou me bloquear, vou me proteger. Isso. Né? Sim. E você já experimentou isso na sua vida? Como assim? De você ver a experiência do outro e você falar assim, você me falou, eu não me sentia capaz de viver um casamento. Isso. Foi por causa das experiências dos outros? Sim, então, literalmente, isso que eu vivia de segurar tudo que era me entregue na minha mão, era isso. Se eu visse que uma pessoa foi fazer uma trilha e ela se deu mal naquela trilha, eu já não ia. Se a pessoa ia em uma loja e era mal atendida, não vou naquela loja porque aquela loja é horrível. Não era a sua própria experiência, era a experiência do outro que te guiava. Isso, e eu acho que a maioria das pessoas são assim, até mesmo tirando a nossa sociedade agora, as pessoas hoje olham muito com uma expectativa de isso daqui é ruim, e se alguém se levanta na internet, um exemplo, para falar, não, isso daqui é ruim, cria um movimento que aquilo é ruim e acabou. Ninguém mais quer viver aquilo. Eu me identifico muito com essa questão em relação ao meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu tive várias barreiras antes de chegar no relacionamento com Deus. Porque eu ouvi desde sempre, crente é chato, crente é radical, é o que mais... Entendeu? E aí eu repeti esse discurso que nem um papagaio, sendo que eu não conhecia nem crente. É o que mais eu não tinha tido a minha experiência, sabe? Então é lindo a gente poder falar daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente vive. E como é bom a gente ter lindas experiências para compartilhar. É isso. E essas experiências dele nos curar, dele nos tocar, dele nos transformar. Eu acredito que a coisa mais preciosa que Deus
tem para nos dizer aqui hoje é sobre esse amor que nós recebemos dele, que nos transforma, porque a gente começa a se ver a partir dos olhos dele. É isso. A gente começa a entender quem a gente é a partir daquilo que ele nos criou para ser e não daquilo que as pessoas falaram, do que até as experiências que a gente viveu ditaram. Só daquilo que foi entregue, né? É ter uma experiência sobre Deus, sabe? Qual foi a maior transformação que você já viveu em Jesus, com Jesus? Qual foi a coisa mais... Qual foi a mudança mais grandiosa que você experimentou vivendo com ele? Então, a minha experiência mais grandiosa, eu acho que foi no início mesmo da minha conversão, ali em 2022, que eu saí de um estado onde... Porque ele mudou muito a minha perspectiva, né? Eu acho que o que ele mais trabalha na gente é mudar a perspectiva. Eu saí de um lugar onde eu não era capaz de nada, onde eu não ia dar em nada, onde... Era você que falava isso pra você, ou você enxergou as pessoas vendo você assim, ou as pessoas comunicaram isso pra você de alguma maneira? E comunicaram, né? Em palavras. Em palavras, e eu comecei a abraçar aquilo como verdade. Então não foi só aquele momento, eu alimentei durante muito tempo na minha vida, sabe? Você não é capaz, você não vai dar em nada. E muitas coisas eu lutei contra, com a força do meu braço agora falando, eu lutei contra porque... me desconcentrei. Sem problema. Eu lutei contra, comecei a lutar contra com a força do meu braço, achando que eu daria conta, sabe? E foi muito doloroso, porque todos os dias vinha na minha mente, você realmente não é capaz, você... E eu lutava e tentava. E quando eu me voltei para Cristo e comecei a me relacionar, ele foi ministrando, sabe? E ele trouxe pessoas também, né? Eu costumo falar que assim como pessoas ferem, pessoas curam. Então, ele foi trazendo pessoas para ministrar sobre a minha vida, me ensinar a ter um relacionamento com ele, e muitas dessas pessoas foram quebrando. Não, você é capaz, você vai orar, você vai profetizar e você vai conseguir. Não porque é mérito seu, sabe? É porque Deus, ele coloca a capacidade dentro de nós. E isso eu acho que essa mudança de perspectiva sobre mim, né? É sobre isso que você falou, é a experiência de ser amada por ele. E a gente começa a se amar e a gente passa esse amor para as outras pessoas. E a gente pode amar, a gente é capacitada a amar como ele nos ama. Isso. É lindo, porque antes a gente é dominado por um governo de trevas. A gente é dominado, escravizado por emoções, por pensamentos maus. E ele nos liberta. E ele faz a gente discernir o que vem dele e o que não vem dele, o que é bom e o que é mal. E nos faz, então, nos encher daquilo que vem dele, daquilo que foi escrito por ele. Todos os nossos dias foram escritos no livro da vida, por ele. É muito louco imaginar isso, né? E é lindo, porque aí a gente começa a ser livre para viver esse plano, esses sonhos, essas palavras. Sabe, quando a Laís fala aqui pra gente, eu comecei a profetizar, eu comecei a orar, significa que ela começou a renovar a mente dela. Começou a se enxergar de uma maneira diferente, começou a acreditar que é outra história que ela vai viver, é algo novo, é diferente do que ela experimentou até aqui. Tem um caminho, tem uma saída, né? É isso. E tem uma passagem que ecoa muito no meu coração, principalmente sobre isso, sobre viver algo novo, que é lá em Isaías 43:19, né? Que fala, eis que estou fazendo algo novo, você não percebe? E quando ele fala, toda vez que eu leio essa passagem, meu tira coração... os olhos do passado, esquece o que se foi, olha pra frente, veja, você não tá vendo? Eu estou fazendo algo novo. É isso, toda vez que eu leio essa passagem ou que eu escuto, meu coração ecoa, porque ele está sempre fazendo algo novo e a gente sempre tem que deixar o passado, porque ele já vai avançar, sabe? Nossa, isso é muito recente pra mim, sabia? Avançando. Ele me trouxe muito essa palavra, né? Porque assim, eu tinha um hábito de todo dia, de noite, antes de dormir, eu ia tomar um banho e aí eu ficava falando com ele sobre o dia. E às vezes não era coisa, tipo, ruim nem nada, sabe? Era coisa boa, mas eu ficava contando e um dia ele me chamou e falou assim, filha, é o seguinte, o modelo da conversa vai mudar daqui pra frente. Eu falei, o quê, papai? Você não quer mais ouvir o meu dia? Qual foi? Aí ele falou, não, filha, é o seguinte, a gente vai começar a falar de amanhã. Louco. A gente vai olhar pra frente.
A gente vai começar a viver essa palavra. Porque as palavras, elas não são feitas para só serem ouvidas. As palavras são feitas pra gente praticar. E a gente, às vezes, não pratica porque a gente não entende a importância, mas tem um propósito. Por que ele desenhou assim? Por que ele escreveu assim? Por que ele enviou assim? Por que ele trouxe assim? Por quê? Porque tem um propósito. É pra ir pra frente. É pra gente ver coisa nova. É pra gente viver o novo. É pra gente viver o plano dele, a história dele. E ele vai nos guiando pra esse novo. É andar literalmente no escuro, né? Vocês já viram quando aquele jogo é cabra cega, eu acho? Você coloca a venda e você só escuta a voz e você vai e dá tudo certo no final. É isso. Às vezes no meio do caminho você não entende nada, né? Parece chuva, vento forte, tempestade, e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, Deus? Mas continua. Sabe o que é lindo nesse casamento? É ser um. Essa é a vontade dele pra nossa vida. Porque o casamento entre um homem e uma mulher... Um segundo, pessoal, que eu vou ter que dar uma chamada de atenção nesse povo que não tá falando aqui. Amigos, amados, vocês estão falando muitíssimo alto e tá atrapalhando demais. Obrigada, amo vocês. Aí, tem que falar, entendeu? Tem que falar. Aí, o que acontece? A gente vai se tornando um com essa palavra. É isso. A gente vai vivendo aquele casamento, né? Vamos lá, voltando. Perdão, família, mas aqui se a gente não fala, a gente fica só aqui na desconcentração e o foco. Vamos lá. Perde o foco. Aí o que acontece? O casamento entre um homem e uma mulher. O que é? O que Deus fala? Deixará pai e mãe. Olha, princípio. Propósito e princípio. Princípio. Deixará pai e mãe. E se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. É isso. Um só. E esse casamento, ele não acontece só entre um homem e uma mulher neste mundo físico. Nós também vivemos esse casamento com o nosso Pai. E isso acontece quando a gente se torna um só com Ele. Nós somos contemplados em sermos um com Ele. E a gente é um com Ele quando a gente tem a mente de Cristo. A gente é um com Ele quando a gente tem Ele vivo em nós, nos guiando. Pensar como ele pensa, se mover pelas intenções do coração dele. Quais são as intenções que ele se move? Por que ele faz? Quais são os pensamentos dele? Quais não são os pensamentos dele? Então é como se a gente pegasse as laranjas e espremesse elas e elas se tornassem uma coisa que não dá pra separar. Ali extrai tudo de melhor da laranja, né? E não tem como separar. Como que eu vou dizer isso aqui era uma coisa, isso aqui era uma laranja, isso aqui era outra laranja? Eu não sei mais. Não tem mais. Eu não sei mais. Tudo se mistura. É tão especial porque é a gente viver a palavra, é a gente ouvir e crer nessa palavra acima de tudo. Você viveu isso, eu vivo isso, a gente vive isso, sabe? Às vezes o mundo vai estar te falando assim, poxa, falar, vamos trazer um exemplo bem do presente aqui, falar isso daqui pode fazer as pessoas ficarem chateadas com você, pode fazer você não se sentir amada, pode causar um mal-estar, então não fala, não age, fica quieta, aguenta. É melhor ficar na sua, é melhor não se relacionar, é melhor você ficar quieta. E aí, o que Deus fala? Você é minha filha amada, não me importa. Não importa o que pensam, o que digam, o que os seus olhos estão vendo, não importa. Eu sou o que Ele diz que eu sou. E isso é avançar, né? Isso é viver o novo de Deus. E isso nos permite romper um bloqueio, né? São vários, né? Sinceramente. São vários pra romper, são vários. Esse aqui foi só um deles. E literalmente isso, né? Porque a gente rompe o bloqueio da vergonha, rompe o bloqueio de se impor também, porque a gente precisa comunicar, se comunicar, dizer a verdade. É isso. É porque fica aquele pensamento, né? Se eu falar a verdade, as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas não vão me aceitar. Mas quem disse que a gente veio só pra falar o que é agradável, o que é confortável, quem disse que a gente veio pra ser aceito por pessoas também. É isso. Assim, isso é muito precioso. Recentemente lá teve um GC, né, que daí Davidson perguntaram assim pra mim, Fê, você quer falar? Davidson perguntou, você quer falar? Eu falei, não. E aí Léo falou assim pra mim, nossa, foi meio grosseira. Ela falou? Não, o Léo falou.
né? Por quê? Porque na visão dele, de mundo que ele cresceu, o falar não, o se posicionar, o comunicar, né? Se posicionar, colocar mesmo, limites né? e tal, pode ser algo grosseiro, pode ser algo que vai afetar o outro, que vai causar um mal-estar, entendeu? Sim. Isso é dentro da realidade que ele viveu. É uma quebra de expectativa para a pessoa que não está acostumada a ouvir não, de certa forma, né? Não sei explicar direito, mas assim, aí eu fui perguntar, eu fui grosseira, tipo, porque eu não quero ser. E eu quero revelar Cristo, eu quero comunicar Cristo. E se tem alguma coisa que eu tô errando, eu quero que os meus líderes falem pra mim. Sim. E aí eu perguntei pra eles, fui grosseira? Pode falar. E eles falaram, não. Eu falei, ok. Aí a Day falou assim, é normal a gente falar não, entendeu? É bom, é saudável, é ok, sabe? Tipo, não se sinta mal por isso. Então, é isso. Muitas vezes as nossas emoções, é tão bom que as coisas aconteçam, elas são sempre perfeitas. Sim. O fato de acontecer, né, isso dos meninos estarem falando aqui perto e tudo mais, é perfeito. Por quê? Revela pra gente coisas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mentalidade, dos nossos medos, da nossa, de repente, necessidade de agradar. Sim, é ser a gente mesmo, né? Sem máscara, né? Não, assim, mas é aí que tá. Às vezes, esse a gente mesmo não é quem nós somos chamados pra ser. É pra ficar com medo? Não. É pra ficar com medo de me comunicar? É pra ficar tensa de poder me posicionar? Não! Você já sentiu isso? Caramba, é verdade. Você já sentiu isso? De sentir medo de se posicionar, de se comunicar? Várias vezes. Eu já vi você falando que você tinha dificuldade de falar, que as pessoas falavam que você não falava, né? Muito, inclusive, é uma das coisas que no meio cristão a gente tem que quebrar é que psicólogo não é necessário. Gente, psicólogo é muito necessário. Justamente a minha psicóloga, né, me ajudou em relação a me posicionar, sabe? Porque eu vivia em um mundo onde... Ah, tá bom, se você falou que não, é não. Se você falar que eu sou, eu sou. E, assim, não é assim, sabe? Uma coisa que ela falou comigo que eu achei muito interessante. E é óbvio que a gente tem que dosar todas as coisas e a gente tem que analisar todas as coisas. A gente também não pode sair se posicionando em tudo, porque nem tudo a gente também tem que se meter. Tem coisas que a gente tem que observar. Assunto que eu queria falar com você também, vamos lá. E ela falou, cara, se você falar, eles vão pensar alguma coisa. Se você não falar, eles também vão pensar. Então você tem que ver, né, medir o que é pra você falar, o que talvez não seja. Se a gente não colocar limites, os limites não existem. Então as pessoas elas vão invadir e elas vão fazer o que elas quiserem, como se não houvesse limites. Mas há limites? Sim. Existem limites em você? Existem. Existem e você precisa ter esse conhecimento de você para você poder se posicionar e dizer até aqui sim, é isso. até aqui não. É isso. Se algo realmente extrapola dali do seu limite, aí entra o autocontrole também, né? Não é só, eu tenho que me posicionar ou não tenho que me posicionar. É também, cara, autocontrole, entendeu? Então, talvez não seja melhor falar, porque talvez vai... Sabe, Não, tem guerras que a gente não luta. Né? Tem coisas que isso. não são necessárias, mas tem coisas que são necessárias. Né? E a gente precisa aprender a se comunicar. A gente precisa aprender a entender isso mesmo, né? Quando a gente não... Ou você governa, ou você é governado. E a verdade, né, que muitas vezes não é sobre pessoas. É sobre esses poderes que atuam através de pessoas. E muitas vezes as pessoas elas vão ser usadas por esses poderes e vão entrar e vão te machucar e vão te afetar e vão te paralisar, né? Esses pensamentos, essas emoções que não vêm do Senhor, que não é como Ele nos enxerga, que não é o que Ele deseja para nós, que Ele deseja para nossa vida. Então, portanto, a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus, para que a gente tenha muita clareza de quem a gente é, do que a gente pode e do que Ele fala que a gente tem, sabe? Como autoridade, Essa luz ficou diferente, empresa minha? Parece que porque tá ficando um pouco escuro, depois tá ficando um pouco mais claro. Enfim,
E como é que foi mesmo que você conheceu Jesus? Você conheceu Jesus porque você ia pra igreja, mas você não teve um relacionamento com ele logo de cara, foi isso? Isso. Então, desde nova, minha família não é cristã, né? Meu pai, minha mãe, eles até durante um tempo na minha infância foram da igreja, mas quando eu tinha uns 5 anos, assim, eles já não eram mais. E eu tinha minhas tias, né? A gente morava em um quintal. E aí eu tinha minha tia que ia pra igreja e às vezes eu ia com ela de vez em quando. E eu sempre gostei de ir. Eu ia e ficava um tempão sem ir. E aí ficava nessa de ser inconstante mesmo, né? E aí eu sabia, né? Uma coisa que eu sempre tive clara é que Deus era meu pai. Eu sempre tive isso muito claro e eu sempre vi a mão dele em tudo na minha vida, tudo. Só que eu não sabia me relacionar, eu não sabia que eu podia mais do que só me comunicar de vez em quando. Qual foi a experiência mais marcante que você teve com Jesus? Experiência que mudou tudo, assim, você falou, uau, você consegue lembrar? Olha, teve uma experiência que eu tive com ele que eu fiquei até um pouco intrigada. Eu acho que foi quando eu não estava ainda firme na igreja, né? Mas eu já tinha parado de fazer muitas coisas que eu fazia, muitas práticas não cristãs. E eu estava em um show, num evento, um festival que durou 13 horas. E Deus, ele começou simplesmente a invadir meu coração e falar comigo, esse é o último show que você vai. E eu fiquei, pai, como assim? Como assim? Só se eu morrer? E eu ficava achando louco aquilo, porque na minha visão eu estava toda errada e não podia ele falar comigo, não tinha como. Só que nós sabemos que ele é soberano e ele faz o que ele quer. E ele falando comigo. E no outro dia eu simplesmente estava numa igreja e eu estava voltando para Jesus e foi quando ele começou a mudar toda a minha vida. Eu acho que foi a experiência mais louca, que eu nunca vivi algo tão forte assim, sabe? De não ser só por minha vontade, mas porque ele colocou essa vontade dentro de mim, sabe? E tem uma passagem, se eu não me engano, é lá em Jeremias, que fala, né, que num tempo que Israel estava contra, né, estava se voltando a outros deuses e ele fala, se você voltar para mim e você olhar para mim, eu colocarei a vontade dentro de você. Perfeito. Sabe? E foi literalmente isso que aconteceu comigo. Ele foi colocando a vontade dentro de mim. Eu acho que foi a parte mais soberana, assim, de uma coisa inexplicável, porque eu não sei explicar. Foi literalmente isso. Foi no dia 13 de fevereiro. Eu estava em um show, num festival, vivendo uma vida totalmente contrária dos princípios cristãos, de me relacionar com Cristo. E no outro eu estava retornando, sabe, para esse lugar de filha, de relacionamento. Foi muito louco. O Senhor, ele te tirou mesmo, né, desse lugar onde você era dominada, escravizada, e te transportou para o reino dele, e te cuidou, né, pegou a ovelhinha lá perdida, e trouxe 10,99 de volta para cuidar, para amar, para ensinar, para proteger, para cuidar. Literalmente isso. E hoje você pode ser luz para as pessoas que ainda não vivem esse relacionamento, que não conheceram esse amor transformador. E o Senhor tem te capacitado a amar como você é amada por Ele. É isso. Eu tenho experimentado de uma forma também muito sobrenatural. Eu acho que é uma das formas que ele tem se mostrado para mim, às vezes é sentir, eu acho que a gente até conversou um pouco sobre isso no Instagram uma vez, é sentir o que o outro está sentindo e orar por aquilo, sabe? Ter uma experiência de você não sabe como, não sabe por que está sentindo aquilo, e quando você vai orar, Deus te mostra a pessoa e você ora por aquela pessoa e você vai falar com aquela pessoa e ela está vivendo aquilo e conversando com você, Deus vai falando para ela, sabe? Eu acho que é uma das partes assim de viver o evangelho que mais me mexe, mais toca em mim, porque você sentir, sabe, que o outro está sentindo é algo totalmente de Cristo, não é algo nosso, sabe?
É porque a nossa carne é egoísta, né? O ser humano, ele pensa nele, ele tá sempre com medo, sempre pensando em sobreviver, ou sempre pensando nos seus próprios prazeres, nos seus próprios interesses. Literalmente. E Jesus, ele faz a gente olhar para fora, ir além da gente. Sim. E isso é lindo, é especial, é precioso, é raro. E a nossa perspectiva de viver a vida é completamente nova. Porque conforme a gente entende também, né, essas dores que a gente já passou e que ele curou. Então, se você viveu tudo isso, onde você se via de uma maneira equivocada, onde você sentia muito podada, sem liberdade para se conhecer e dizer, é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, é aqui o meu limite, aqui não é, né? Isso tudo, se você não tinha isso e você começa a ter a partir dos olhos de amor de Jesus, agora você pode olhar para fora e amar as pessoas, dando para elas essa liberdade, dando para elas esse olhar de você pode, você consegue, você é amado, você é capaz, você pode se levantar, você pode viver algo novo, porque tudo que eu vivi é possível para você também. Sim. E às vezes nem vai ser preciso falar, as pessoas vão olhar e vão ver, né? Essa transformação. Qual que você acha, pra gente finalizar aqui, qual que você acha que foi então a maior transformação que Jesus fez em você? A maior transformação de mim, acho que foi no meu caráter. Seu caráter. Meu caráter. O que exatamente? Você pode contar pra gente? Com vulnerabilidade. se possível, se não for extrapolar seus limites, né? Porque eu acho que esse vídeo tá falando muito sobre isso, né? Da gente entender que a gente tem a nossa individualidade. Sim, sim. E que a gente precisa respeitar. Então, contando um pouco, sem falar muito, sem expor o que for possível. É a questão de achar que você pode fazer algo sem ninguém saber e no fundo você tem alguém que está olhando por você Deus o tempo todo. Com os olhos atentos, né? Sabe? Ele está sempre olhando e é muito real o cuidado de Deus, até mesmo nessa questão de quando a gente erra e a gente acha que ninguém está vendo. E ele quer nos corrigir. E o amor dele é misericordioso, muito, perdoador, paciente. Muito. Se não fosse esse amor, eu nem sei. E ele nos chama para perto e ele corrige em amor, sabe? E também com clareza, com muita direção, sabe? E acho que foi essa questão de caráter que eu achava que eu podia fazer o que eu quisesse, da forma que eu quisesse, que ninguém estava me vendo. E Deus me mostrou, não, você precisa de limites, você precisa... Eu acho que é o bom pai, ele coloca limites, né? Sim, é a questão de que eu sempre fui criada muito livre, sabe? Com muita liberdade. Então eu ia para casa de amigas, eu viajava, fazia o que eu queria, literalmente. E isso até se tornou um pouco difícil porque eu não sabia das consequências. Eu não entendia que se eu pecasse teria uma consequência, ou que se eu fizesse qualquer coisa teria uma consequência. Vamos ser claro aqui, né? O que é esse pecado? É a gente desviar do plano original de Deus para nossa vida. É isso. Tá? E aí tem consequência. Qual é a consequência? É a morte de espírito. Você não se relaciona mais. Mas além disso, você se sentia como? Eu me sentia triste, eu me sentia angustiada e eu sentia que faltava algo dentro de mim. Todos os dias eu ia dormir sabendo que faltava algo dentro de mim, sabe? Vazio. Eu não tinha paz, eu sentia um vazio enorme. E literalmente, é até clichê um pouco essa frase, mas literalmente o vazio que a gente tem é o vazio... É o tamanho perfeito de Deus, sabe? Que a gente precisa. E foi isso. Eu não sabia das consequências, não entendia, né? Não é que eu não sabia, mas eu não entendia com muita clareza, sabe? As consequências. Olha que grandioso isso que ele está fazendo aqui agora, o que ele fez aqui hoje com a gente. Ele nos mostrou que a gente está aprendendo a colocar limites, a entender, a conhecer os nossos limites e a nos posicionar e comunicar os limites, porque Ele é o Pai que nos dá limites. E quando a gente não tem esse Pai que nos dá limites, a gente não entende porque o limite protege. É isso. E a gente precisa dessa proteção também. A gente precisa se proteger, a gente precisa comunicar os limites exatamente para a gente proteger o nosso espaço seguro, o nosso espaço de paz, o nosso espaço de bem-estar, o nosso espaço de
né, de nosso espaço. É ser filha, sabe? É ser filha, deixar Existir, ser entendeu? cuidada. É existir. É existir, tipo, oi, tudo bem, esse aqui é o meu espaço, tá? Ele existe. É isso. Tá bom? E eu tenho um pai, eu sou filha. E ele me então, ama, sabe? e ele é um leão que ruge, entendeu? E ele fala, aqui não mais. É isso, cuidado onde você tá pisando, porque aqui tem consequência, Tem um papai aqui que tem um cuida. pai. É isso. É, perfeito, uau. Muito forte. Muito forte, muito forte. É um pai. E é a paternidade, né? A paternidade de Deus é uma coisa que também é assim, top. Dentro do top 1 tem vários tops, né? Mas o top 1, com certeza. Porque eu também cresci, agora vulnerabilidade aqui, com essa ausência de presença de pai. Sim. E eu sentia muita, não é liberdade a palavra, era muita desproteção, muito desvalor, muita vulnerabilidade e ausência de limites mesmo em muitas coisas. Sim. E Isso Deus, é ele foi terrível. trazendo isso pra mim, sabe? De, olha, você tem um propósito, você tem um destino, e eu tô aqui para te dar instruções, e eu estou aqui também para te dar limites. Limites, porque dentro desses limites você vai estar protegida. Porque dentro desse aqui sim, aqui não, assim sim, assim não, você vai com certeza confiar em mim que você tá indo para um destino de vida, para um destino agradável, bom, perfeito, a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. É isso. Forte, hein? Muito forte. Muito Muito forte onde a gente chegou aqui junto com o papai hoje. Esse entendimento, Muito essa clareza aqui. profundo, é. Eu não tava esperando por isso, não. Nem eu. Eu nem imaginava. Você lembra que eu te falei que eu anotei algumas coisas que eu não sabia? Cara, tudo que eu anotei, ele foi fluindo e é isso, é confiar, sabe? Foi literalmente sobre confiar, gente, porque a probabilidade de eu estar aqui hoje era muito baixa, mas Deus conduziu. Em qual sentido você tá falando? De falar, de me expor, sabe? Aquele medo, aquela vergonha. Que não vem do papai. Do pai, né? Sabe? E foi literalmente sobre confiar, porque a gente às vezes se acha incapaz de fluir, mas não é nossas mãos. De novo, é sobre ele, o que ele tá fazendo em nós e tá sempre surgindo algo novo, né? Sim. E foi literalmente E acredito que o nosso pai também, ele é aquele que vê, ele conhece, ele escreveu todos os nossos dias, ele vê o nosso futuro e ele vê na gente coisas que a gente não vê. Ele sabe coisas de nós que ele pode desenvolver em nós, que ele pode nos capacitar a ser, que a gente nem imagina. A gente não imagina todo o plano, onde que ele vai nos levar. Então, a gente tem que realmente se entregar para esse cuidado tão amoroso, para esse amor tão grandioso, que faz coisas novas e, digo mais, faz o impossível. Demais! O impossível. Demais. E ele, da mesma forma que ele coloca esses limites para nos proteger, ele também tira os limites que a gente acha que está nos protegendo, que na verdade não está, só está nos paralisando. Ele quer que a gente flua. É isso. Amém? Amém. Só para complementar isso que você falou, lá nessa mesma palavra de Isaías 43, ele fala que ele está colocando rios no deserto, né? No deserto. Onde está seco. Ele está mostrando que o impossível ele faz para quem ele ama. E é isso. Glória a Deus. Você quer deixar um recado final? Acho que o recado final é, independente se você teve um pai presente ou se você não teve um pai presente, nós temos um pai, um amor disponível. E ele está disponível também para você, não só para gente, mas para você também viver coisas maravilhosas e novas em Cristo. Acredita, confia, se entrega nesse amor. Porque ele vai mudar tudo. Amém? É um amor transformador. Transformador. É um amor que nos cura. É um amor que nos transforma, nos renova, muda o nosso caráter. É isso. Muda a nossa mente, a nossa forma de nos enxergar, a nossa forma de viver, os nossos interesses, a nossa agenda. Nos mostra aquilo que a gente não consegue ver de nós, sobre a nossa vida. E é só o começo, família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito precioso. Teve umas resistências, não vou mentir. Teve, entendeu? Mas foi tudo muito importante e perfeito. Tá bom? É uma vida de vocês. Muito obrigada.
amo sua vida também. Obrigada, Fê. Maravilhoso. Beijo. Família, se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram. Clicando sempre pra aí ativar a notificação dos vídeos. Toda vez que sair vídeo novo, vocês vão receber notificação. O que mais? Comenta qual foi a chave mais preciosa que vocês encontraram aqui nesse vídeo. O que mais que a gente tem que falar? Compartilha esse vídeo. Muito. Muito, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.